A paz do Senhor, abençoados. Nós vamos ler agora o capítulo 28 do Êxodo, em que Deus escolhe Arão e os seus filhos para o ofício sacerdotal. Também Deus passa todas as especificações das vestes sacerdotais, mostrando mais uma vez que Deus se preocupa com os detalhes. A ênfase vai recair sobre o éfode, que é um tipo de avental sobreposto às demais vestimentas. E no éfode haverá destaque para os detalhes dos ombros, em que de cada lado haverá uma pedra de ônix, em cima do ombro, gravado o nome das tribos de Israel, 6 de cada lado. E também para o peitoral, onde haverá 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. A organização das pedras também será passada para Moisés. Detalhe também da mitra, que é um tipo de touca que vai sobre a cabeça, e na frente da testa uma placa em ouro escrito Santidade ao Senhor, mostrando que Deus se preocupa com a santidade na adoração. Então vamos ao versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como lavor de selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieiras porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode. E farás de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra e a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante.
A terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo e de um ônix e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, serão esculpidas como selos, cada um com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocará nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também fará o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Essa abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farão romãs de azul e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas, no manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também fará uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras de selos santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirá com eles a Arão teu irmão, e também seus filhos, e os ungirá, e consagrarás, e os santificarás, para que administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele.